com a igreja nesta noite é sobre doenças. Desde domingo passado, quando o pastor Helder me estendeu o convite para estar pregando nesta noite, eu aderi, eu disse que sim. Eu tenho estado perguntando ao Espírito Santo durante a semana sobre o que eu deveria nesta noite estar falando à igreja. E, sabe, a minha mente foi a muitos assuntos, esse, aquele outro, mas qual é? Em momento de oração específico, e daí, Espírito Santo, o que é que eu devo de fato falar para a congregação lá em Cornélio no domingo à noite? E acabou culminando com esse assunto. E eu coloquei aqui um tema: doença, de Deus ou de Satanás? A doença, ela é uma obra de Deus ou ela é uma obra de Satanás? Será que nós sabemos com exatidão se ela procede de Deus ou se ela procede do diabo? Eu já me deparei com muitas pessoas. Aliás, a minha própria mãe era uma pessoa que vivia muito enferma. E sempre quando alguém chegava para ela enferma, e daí, Dona Maria, como está? Vou indo aqui como Deus quer. E não é essa a expressão que muita gente, num leito de enfermidade ou acometido com alguma doença, eu estou vivendo como Deus quer. Mas será que é Deus mesmo quem quer? O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz sobre isso? Então eu quero compartilhar. Vocês vão ter que estar dispostos a abrir a sua Bíblia, folhear a Bíblia, porque são alguns textos. É claro, eu não tenho muito tempo, eu tenho menos de meia hora aqui para mim compartilhar essa mensagem com vocês, mas eu vou procurar ser assim, o mais objetivo possível. Em primeiro lugar, uma vez eu fui chamado para orar pela mamãe de uma irmã, na cidade de Santo Anastácio, no estado de São Paulo. O nome dessa irmã é Joana Dark. E ela mandou um recado para mim, para que eu fosse até a casa dela para orar pela mãe dela. Mas chegando até a casa dela, a casa estava lotada dos familiares. Já haviam avisado os familiares, convidado os familiares, e ali estavam todos reunidos, porque a mulher estava em coma e todo mundo esperava só mesmo a morte daquela mulher. E eu cheguei, quando eu vi aquele ambiente, eu confesso para vocês, tudo que eu conseguia pensar, não adianta orar. Aí eu fiz um culto fúnebre antes da mulher morrer. A irmã, eu fiquei ali parado por algum tempo, analisando, pensando, orando silenciosamente, até que a irmã se inquietou e chegou em mim: e daí, pastor, o senhor não vai orar pela minha mãe? Eu falei: irmã, eu acho que não vai resolver. E eu falei: mas contudo eu vou dar uma palavra. Chamei a atenção dos familiares e fiz um culto fúnebre. Vocês sabem o que é culto fúnebre, não sabe? Procurei dar palavra de conforto para a família, aquela coisa toda, né? E me posicionei ali ao lado da cama onde ela estava deitada e ali fiquei. Mas no momento da oração, eu resolvi colocar a mão sobre a cabeça dela e pronunciar aquela frase: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor a cura. Mas se não for, que o Senhor console seus familiares. Ninguém mais era crente naquela família, só a irmã Joana Dark. E eu terminei de orar e fui embora. Sabe o que aconteceu? A mulher não morreu. A mulher não morreu. Que lição, hein? Aleluia! Aquilo foi uma lição para mim. Eu falei: obrigado, Senhor.
Assim que eu saí, fui embora, a mulher abriu os olhos, viu os familiares reunidos, perguntou o que estava acontecendo, pediu alimentação, deram alimento para a mulher, e os familiares se despediram, voltaram tudo, cada um para suas casas, para suas cidades, e a mulher foi restaurada. Glória a Deus. Vocês já perceberam como às vezes mesmo quem tem a fé gerada pela palavra de Deus no coração ainda vacila? Ainda vacila. Mas, em primeiro lugar, eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia. Perdão por eu ter tirado o microfone da direção da boca aqui, eu sei que atrapalhou um pouquinho. Gênesis no capítulo 3, lá onde o pecado, onde o texto bíblico que registra o pecado de Eva e Adão, e nós vamos estar vendo aqui, através desse texto bíblico, de que as doenças surgiram como consequência do pecado. Gênesis 3, o versículo de número 15 e o 16. Eu sei que no versículo 15 você vai dizer, não, mas peraí, aqui? Mas vamos ver. E eu vou pedir a participação de alguém. Alguém vai estar, assim, se possível, até se posicionando em pé e lendo em voz bem audiva, para que toda a igreja, eu poderia até estar citando o texto de cor, mas eu prefiro que alguém participe, que alguém, enfim, auxilie, seja um cooperador nesta mensagem. Gênesis 3, 15 e 16. Quem que lê? Quem que tem voz forte aí? Irmã Rejaneira, lá, glória a Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tu e a tua descendência, e sua descendência. Este te ferirá a cabeça e te fará calcanhar os pés. E a mulher diz: multiplicai sobre nós o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores, dará luz a filho, teu desejo. Na verdade, com Satanás, que era Satanás que estava encarnado na serpente, e ele então estava falando com a serpente. E ele disse: olha, eu colocarei inimizade sobre ti e a mulher. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este ferir o calcanhar da mulher, vamos aqui, irmãos, interpretar como sendo a humanidade descendendo da mulher. Este ferir do calcanhar é Satanás ferindo a humanidade com enfermidades e com doenças. É evidente, isso é interpretado também especificamente com respeito a Jesus Cristo, a semente da mulher, que foi enviado especificamente para vencer Satanás e para conquistar a vitória do resgate de nossas vidas e volta para Deus, e inclusive para legar para nós o direito de vivermos vida vitoriosa. Mas, no entanto, podemos interpretar. No verso 16, o Senhor deixa de falar com a serpente e se volta para a mulher. O que foi que ele disse mesmo para a mulher ou para Eva? Multiplicarei. O quê? A dor da tua gestação. Eu já ouvi alguém dizer, eu não sei se isso procede ou não procede, mas de que é a mais terrível dor que uma pessoa pode sentir é a dor de dar à luz a uma criança. As irmãs aqui que são mães, que já deram à luz, principalmente parto normal, passaram por essa experiência, sabem disso, né? E diz que uma dor que aproxima um pouco é a dor de cólica renal. Quando se tem um cálculo renal, então dá aquela dor. Eu já passei por isso, mas já fui curado por Jesus também, glória a Deus. Mas notem bem, irmãos, consequência do pecado. Eva foi enganada, pecou, Adão não foi enganado, pecou voluntariamente, e então
tiveram esta consequência. Vamos para o livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 7. Vamos ver quem foi que colocou doença em Jó. Nós costumamos muitas vezes dizer que Deus provou Jó. Porque Deus provou Jó. E porque Deus provou Jó. Eu entendo que não foi bem Deus provando Jó. Foi Deus usando Jó para poder desmascarar Satanás, que estava desafiando a Deus ou que desafiou a Deus. Encontraram aí? Jó capítulo 2, versículo 7. Alguém compartilha o que é que está escrito? E feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Quem foi que feriu Jó? Com chagas malignas, da planta dos pés até o alto da cabeça. Satanás. Então note bem, não foi Deus colocando doença em Jó. Quem porventura até hoje entendeu ou interpretou de que Deus colocou doença em Jó, se liberte disso hoje para sempre, em nome de Jesus. Foi Satanás. Mas aí, pastor, Deus não permitiu? Permitiu. Deus permitiu porque Deus sabia que mesmo acometido na sua saúde, Jó não pecaria contra ele. É evidente de que Satanás não só tocou na saúde de Jó, ou seja, tirou a saúde de Jó, não só causou-lhe enfermidade e sofrimento. Na verdade, Satanás fez uma catástrofe na vida de Jó que acabou com tudo que Jó tinha. Até a esposa de Jó, ele foi capaz de usar para aconselhar Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Parece que o diabo falou para ela assim: fala para ele, porque se ele amaldiçoar Deus, ele morre e para de sofrer. A irmã acabou de dizer-nos agora mesmo que quando ela precisava de alguém que chegasse com uma palavra de ajuda, chegou alguém com palavra de negativas, com palavra para desfazer a fé. Muito bem, vamos para Lucas capítulo 13. Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo de número 16. Glória a Deus. Eu estou correndo aqui, eu tenho que correr, o tempo é curto. Então eu tenho que correr bastante, não vou poder argumentar muito, mas contanto que vocês entendam a palavra, o que a palavra de Deus está trazendo de luz, de iluminação, isso é que é o importante. Glória a Deus. Presta atenção num detalhe, irmãos. Jesus chamou aquela mulher de filha de Abraão. Para ser filho de Abraão, o que precisa ter? Fé. Os que são da fé são filhos de Abraão, está escrito em Gálatas capítulo 3. Os que são da fé são filhos de Abraão e são benditos com Abraão. Mas aquela filha de Abraão estava numa prisão de Satanás. Que doença era a que estava no corpo daquela mulher? Ela era uma mulher que andava curvada. Existe um termo comum que se dá. Como é que é o termo? Eu acredito que alguém sabe. Corcunda. Aquela mulher andava corcunda, não podia endireitar-se por causa daquele espírito, daquele demônio ali na espinha dorsal daquela mulher, fazendo ela sofrer da coluna. Mas Jesus a libertou, glória a Deus. Então, mas quem é que fazia aquela mulher estar daquele jeito? Satanás. É Satanás quem trazia ela presa. E não fazia poucos dias, não. Quanto tempo? 18 anos, uma filha de Abraão sofrendo, oprimida por Satanás. Que coisa, né? Bom, a Trindade. O nosso Deus, todos aqui sabem que o nosso Deus, ele é uma trindade. Pai, falem comigo, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o nosso Deus é esse cordão de 3 dobras que não se quebra de jeito nenhum.
Amém. Lá no livro de Provérbios, Salomão falou que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Mas esse cordão de 3 dobras não quebra de jeito nenhum. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! É invencível. Amém? Hoje na escola bíblica dominical foi dito que Ele é o Todo-Poderoso. Amém, Jesus? Glória a Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas o que é que a Trindade Divina fala da enfermidade? Primeiramente o Pai, lá em Jó 42, versículo 10, alguém abre a sua Bíblia, vamos ver o que o Pai fala. Lá em Jó 42, 10, a gente tira dali um entendimento, uma compreensão de que Deus está, de uma certa forma, dando um esclarecimento sobre o que é a enfermidade. Jó 42, 10. Quem encontrou? Muito bem. Essa versão aí não falou o que eu estou querendo, mas tem outra versão que tem. É válido também. A outra, só o Pedro. Deus mudou o cativeiro de Jó. Veja bem, irmãos, que quando Jó foi interceder pelos seus amigos, em vez dos consoladores de Jó apresentados ali como amigos, intercederem por Jó, se dá o contrário. É Jó que intercede por eles. Enquanto Jó ora e intercede por eles, Deus entra em ação e faz um milagre na vida de Jó. E qual foi o milagre? Mudou o seu cativeiro. Então note bem, o Pai chamou aquela situação de calamidade, de doença e de perda de tudo, de cativeiro. Cativeiro. Bom, voltando para Lucas, capítulo 13, outra vez, nós estamos voltando para Lucas. Capítulo 13, é o mesmo versículo novamente. O Filho, que é o Senhor Jesus, que é o Filho, como é que Ele denomina a enfermidade? Veja bem, aqui eu estou englobando todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade aqui, colocando tudo como sendo o que Jesus diz aqui. Como é que Ele denomina? É só lembrar o que nós já lemos agora mesmo lá. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quando você está com uma dor, você fica de alguma forma preso, meio preso ou não? Como fica, não é? Principalmente se é a dor aqui na coluna, se a pessoa, eu já vi quantas pessoas que vai pegar um pezinho assim e a coluna sai do lugar, pronto, ele fica ali, parecendo um robô, fica ali, porque não consegue se mover. Então note bem, é Satanás prendendo. Mas em Atos capítulo 10, verso 38, Atos 10, 38, vamos ver o que é, ou como é que o Espírito Santo denomina as enfermidades. Glória a Deus. Atos 10, 38. Deus, alguém já encontrou? Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Muito bem. Como é que o Espírito Santo chama